Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz de Cristo a você que está assistindo este vídeo. Neste vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a numerologia sagrada, a numerologia presente nas Sagradas Escrituras e que apontam grandes sinais nas Sagradas Escrituras. E eu quero convidar você a ficar nesse vídeo porque com certeza você vai se surpreender com o significado de alguns números e até onde eles nos apontam. Então fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Bom, meu irmão, minha irmã, então vamos lá. Para a gente começar hoje a numerologia bíblica, nós já devemos ter ouvido por aí, numa pregação, ouvido no ensino, numa catequese, não sei, mas com certeza você já deve ter ouvido que existem números que têm significados na Bíblia. Por exemplo, o número 7, que é o número da perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, ou seja, 7 é um número perfeito. Ou, por exemplo, que o 40 é o número do sacrifício. Jesus ficou 40 dias no deserto, o povo ficou 40 anos no deserto. Então, isso nos aponta que esses números eles sempre aparecem em momentos significativos da Sagrada Escritura. Mas hoje nós vamos nos ater a um número muito importante, que é o número 8. E este número, ele aponta para Jesus Cristo, Salvador do mundo, Salvador meu e seu, Salvador das nossas almas. E você vai se surpreender com o quanto este número é significativo nas palavras sagradas aqui. Eu estou já em mãos aqui com a Sagrada Escritura em grego, mas eu vou tomar em primeiro lugar a nossa Bíblia Vulgata, a Vulgata Latina. Se você não sabe que Bíblia é essa, como essa Bíblia que está na minha mão ela tem algum significado diferente, esta cópia da Vulgata é a cópia daquela Bíblia que foi compilada lá por São Jerônimo. Então ela é a mesma Bíblia da primeira compilação feita pela Igreja Católica lá no século IV. Claro que ela está no latim vulgar, que é o latim que São Jerônimo traduziu, que era o latim falado pelas pessoas. E aqui nós vamos tomar algumas partes dela na tradução original da Vulgata, para a gente poder estar mais alinhado ainda com aquilo que é ensinado pela Bíblia e pela Santa Igreja. Amados de Deus, o que nós precisamos saber em primeiro lugar, Deus ele faz alianças com o seu povo. Deus faz aliança para salvar o seu povo. Desde o princípio Deus fez alianças. A primeira aliança que Deus faz é a aliança do Éden, a aliança que ele faz com Adão e com Eva. Naquela aliança entre Adão e Eva e Deus, ele proíbe que Adão e Eva comam um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá no meio do jardim havia uma outra árvore, que era a árvore da vida, que estava plantada no meio do jardim. Esta árvore da vida eles podiam comer, e era através dela que eles tinham a vida eterna. Então eles comiam aquele fruto e aquilo lhes dava a vida eterna. Mas eles quebram essa primeira aliança. Sempre a gente vai ver que Deus faz aliança e é o homem que rompe e quebra essa aliança. E eles são expulsos. Então Deus precisa realizar uma nova aliança com Adão. Naquele momento que eles são expulsos, recai sobre eles uma maldição, mas Deus não os desampara. Inclusive quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que a permissão de Deus para que o homem morra, para que o homem sofra, é um ato de extrema misericórdia e amor pela humanidade. Porque para que o homem pudesse ser salvo, ele necessitaria passar pela morte. Então Deus, ele olhando para frente, sabendo o que iria vir, que é Cristo, ele sabia que através daquela morte, daquele sofrimento, seria possível salvar o homem. Então, quando Deus permite a morte e o sofrimento a partir do Éden, é claro que isso é consequência do pecado, Deus que quis o sofrimento, mas ele permite
que a consequência do pecado nos atinja e nos leve à morte, porque naquela morte Deus ele tinha um plano, e este plano era Jesus, e este plano para me salvar e para te salvar. Então, ali acontece já a segunda aliança, e vão acontecendo outras, porque o homem sempre vai rompendo. Então, vai vir o dilúvio, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Eu não posso discorrer todas as alianças uma por uma, porque nós vamos ter um tempo que é curto, né? Nossa aula é de 30 minutos em média. Mas nós vamos ter aliança com Noé, você pode ler nas Sagradas Escrituras, né? Ali, o livro do Gênesis vai falar da aliança com Noé, da aliança depois com Moisés, e com, aliás, antes de Moisés, Abraão, né? Primeiro com Abraão, e sempre há uma promessa de Deus, há um compromisso que Deus pede para aquele que é o representante da aliança. Vocês vão ver que sempre tem um representante, no começo era Adão, depois Abraão, depois nós vamos ver que vai vir, né? Israel, Moisés, Davi, esses que fazem essa ponte, que cria uma nova aliança entre Deus e homem, eles são como que sacerdotes, como que pontífices, que constroem pontes entre o céu e a terra. E isso é a materialização do que nós chamamos religião. Religare, religar com Deus, o céu e a terra é ligado através disso. Essa aliança, ela era sempre feita em nome de uma pessoa que nos representava como, né, como o povo de Deus. Então, ali de Abraão vai vir Isaac, Isaac, né, vai ter seu filho Jacó, e Jacó, ele vai receber o nome de Israel, e ele vai ter 12 filhos. A história nós já com certeza ouvimos. Um dos filhos, que é o mais jovem, que é José, vai para o Egito, e lá, né, acontece toda aquela trama que nós já conhecemos. Ali, né, eles atravessam, depois de um tempo de escravidão, o Mar Vermelho, comandados por Moisés, que vai receber as tábuas da lei, e lá no Monte Sinai ele vai receber as tábuas da lei e vai fazer uma nova aliança. O que nos importa saber nessa noite, meu irmão, minha irmã? Deus no Antigo Testamento fez conosco, humanidade, 7 alianças. Contudo, todas essas alianças falharam. Por causa de Deus? Não, por causa do homem. Porque o homem não foi capaz de cumprir as alianças propostas por Deus. Mas nós vamos ver que vai vir um homem, Jesus feito homem, ele é ser humano. E ele, em nosso nome, cumpre todas as antigas alianças. Mas não só cumpre todas as antigas alianças, como também constrói uma nova aliança. Ele é o último pontífice e máximo pontífice. Não haverá outro pontífice. Não haverá outro representante nos homens para nos ligar ao céu. Só Jesus Cristo. Aí talvez você pergunte, mas e o padre? Né? E o bispo? E as pessoas que fazem cultos, né, religiosos? Isso não é, né, uma ponte? Todo aquele que realiza uma ponte, por exemplo, na Santa Missa, quando a gente recebe, né, a Eucaristia, o padre está nos ligando ali a Cristo. Ele faz isso pelas mãos de Cristo, porque ele está em persona Christi. Então, logo não é o padre pelo seu poder, ele não tem este poder de nos ligar. De quem é o poder? De Cristo. Mas ali acontece a união hipostática, e ali o padre ele recebe a alma de Cristo, e é o próprio Cristo que consagra. Então ali está Cristo, é pelo mérito dele que acontece, mais uma vez, a consagração e o santo sacrifício, a cada Santa Missa. E, né, voltando aqui para o cerne do nosso tema, Jesus Cristo faz uma nova aliança, e essa aliança é a aliança de número 8. Mas espera aí, Rafael, o número 8, o número 7 já não é o número perfeito? O 8, ele é o mais que perfeito. Ele consegue elevar um patamar ainda mais alto aquilo que já era bom, aquilo que já era reto, aquilo que já era perfeito. Então ele leva algo ainda mais que perfeito. Nós vamos ver, por exemplo, muitos apontamentos disso no Antigo Testamento. Se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Tobias. Tobias, ele, né, sai numa jornada para reencontrar, né, ali um amigo de seu pai, que devia um dinheiro, acompanhado por um viajante, que na verdade era São Rafael Arcanjo, que se fazia passar por um viajante.
e ele conhece uma mulher chamada Sara. E eles se apaixonam e eles vão se casar. Só que Sara tinha um problema. Se você ler o livro de Tobias, não sei se você já leu, recomendo que faça. Essa leitura é um livro não muito extenso. Sara, ela tinha uma maldição sobre ela. E ela havia casado 7 vezes. E os 7 maridos de Sara, no momento de consumar o casamento, na noite de núpcias, vinha um demônio e matava o seu marido. Então ela tinha casado 7 vezes, e as 7 vezes que ela casou, o marido dela foi assassinado por um demônio no momento da noite de núpcias. Porém, com Tobias foi diferente, porque o arcanjo fala para eles, né, fazerem um ritual ali de purificação para expulsar aquele demônio e para que eles não se deitassem imediatamente após o seu casamento, mas ficassem 3 dias, ó, novamente numerologia aí, ó, 3 dias reclusos em oração, reclusos, recolhidos em oração, para depois, no 3º dia, sim, consumarem o casamento. E o que acontece? Este 8º noivo consuma o casamento. Assim como Cristo, 7 outros noivos tentaram consumar a nossa aliança, o nosso casamento entre, né, nós e o céu. Mas falharam. Né? Mas Cristo, sendo o 8º, depois de 3 dias no Calvário, no 3º dia ele consuma esta aliança para nós. Então olha o número 8. Já viu que o número 8 deitado tem um símbolo de infinito? É justamente porque o número 8, que é o número de Cristo, ele simboliza a nova e eterna aliança. Mas vamos continuar aqui. Continuando, amados, né, eu estou aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo São João. Por que eu estou no capítulo 20? Porque nós vamos ver que Jesus Cristo, ele ressuscita num dia muito especial. Ele não ressuscita no sábado, mas ele ressuscita no dia após o sábado. Que dia é esse? É o domingo. Peraí, Rafael. Jesus ressuscitou no domingo. Mas não seria mais, né, propício que ele tivesse, de repente, ressuscitado no sábado, que era o dia santo e sagrado? Isto nos mostra a superação da antiga criação. Mas não só isso, a construção de uma nova criação em Cristo. Ou seja, Deus fez o mundo em 7 dias, mas Jesus ressuscitou no 8º. Ou seja, ali inicia-se o tempo novo, a nova criação. E quando nós pegamos as letras sagradas no capítulo 20, versículo 1, vai falar assim: Una auten Shabbat Marien Magdalene venitimane, cuna diukin tenebre esit ad monumentum. Ou seja, no dia que se sucedia ao sábado, Maria Madalena veio, próximo ao momento do romper da aurora, no momento do amanhecer, ao sepulcro. Et vedit lapidem supplantum a monumentum. E viu a pedra removida. Então Jesus ele ressuscita em que dia? No dia imediatamente após ao sábado, ou seja, no domingo. E é por esse motivo que a Igreja Católica e muitas outras denominações cristãs guardam o domingo e não o sábado mais. E se nós formos pensar até mesmo, guardar o sábado seria algo arcaico. Por quê? Porque Jesus, ele não é que essa lei está proibida ou se tornou errada. Quem guarda o sábado não peca por guardar o sábado. Contudo, é algo que foi ultrapassado por Cristo. Ele trouxe algo mais perfeito do que isso, que é a nova e eterna aliança. Porque as antigas não foram capazes de nos salvar. Então não faz sentido nós celebrarmos as antigas alianças se elas falharam em nos salvar. Só faz sentido nós celebrarmos qual aliança? A última, a nova, a aliança em Cristo Jesus. E esta aliança ela se consome em qual dia? No domingo. Então é por isso que a Igreja Católica guarda o domingo, dia do Senhor, Dominus Die. Então, dia do Senhor, domingo, ali nós vemos que na palavra de Deus as aparições de Jesus acontecem no domingo.
Se nós continuarmos aqui folhando, chegarmos em Atos dos Apóstolos, e depois até mesmo Paulo, nós vamos ver ele em 1 Coríntios, falando o quê? Que eles celebravam a Eucaristia, celebravam a Santa Ceia, em que dia da semana? No primeiro dia da semana. Então, desde o princípio, nós vemos os apóstolos já passando a realizar os seus cultos no primeiro dia da semana, porque aquele dia se tornou importante para eles. Por que se tornou importante? Porque foi nesse primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. E eles já, há resquícios de que naquele tempo eles já entendiam isso, de que este ressuscitar no domingo já era uma mudança, já era uma mudança de caminho, já era uma transformação daquela velha aliança em algo maior, algo melhor. Então nós vemos que a partir desse momento os apóstolos começam a abandonar a antiga aliança. Claro que há resistência, nós vamos ver, ali a primeira heresia da igreja, e que necessitou até mesmo, a gente fala concílio, a gente acha que é um evento da igreja, mas concílio, amados e amadas, nada mais é do que você unir os cabeças da igreja para conciliar algo que está ali não conciliado, algo que está em desacordo entre alguns daqueles que são cabeças. Então, por exemplo, os judaizantes, devemos obrigar os novos cristãos a circuncidar-se ou não? Eles precisaram se reunir e decidir conciliar esta questão. Então ali em Jerusalém aconteceu de fato o primeiro concílio já. E ali nós vemos que tudo que era judaizante caiu por terra. Até mesmo aqueles apóstolos que, por questão de tradição, de costume, até sentiam-se às vezes, feridos ali no seu coração, porque observaram a vida toda aqueles costumes. Amados, não é fácil. Para uma pessoa que a vida inteira observou aqueles mandamentos, observou aqueles costumes, agora vê algo novo. Então eles realmente sentiram que tinha alguma coisa errada, que eles deveriam continuar, pesou a consciência, não, devemos continuar fazendo aquilo que nós fazemos. Não. Jesus mesmo começa a mudar as coisas enquanto ele passou pela terra. Então ele já não fazia, por exemplo, a guarda do sábado como era feita pelos judeus. Aquela coisa que chegava a beirar até mesmo uma sátira, Até os próprios escritos rabínicos, muitas vezes a gente vê que os próprios rabinos discordavam em muitas coisas, Então você imagina, não posso fazer nenhum trabalho no domingo, mas se eu tiver sede, encher o copo da água é um trabalho? Eu posso encher ou não posso? Então com certeza isso já geraria naquela época uma discussão. Se encher um copo d'água seria trabalho. Ou se eu queria que na sexta-feira deixar os meus copos d'água cheios para poder matar a sede no sábado sem precisar trabalhar enchendo eles. Então isso daí Jesus vem e coloca por terra, porque ele diz isso aí é uma lei muitas vezes de aparência. Vocês cuidam do copo por fora, vocês cuidam do vaso pela parte de fora, mas o interior está cheio de imundície. E isso não vale só para eles, vale para nós, porque muitas vezes nós que já conhecemos a Cristo, às vezes ainda nos comportamos como eles, estamos nas nossas igrejas e queremos ainda obrigar os irmãos a cumprir determinados rituais ali que na verdade não são obrigatórios, que às vezes são apenas a nossa forma, a nossa cosmovisão da igreja e somente para nós ali fazemos um julgamento que para ser digno do céu a pessoa tem que fazer o catolicismo dela acontecer de acordo com a nossa mente, com a nossa forma de pensar. E, irmãos, isso não é verdade. Então a gente, claro, deve pregar a verdade tempo e fora de tempo, oportuna e inoportunamente, mas precisamos tomar cuidado para não cairmos no erro de sermos julgadores dos irmãos. E muitas vezes a gente vê que Cristo ele inaugura uma nova aliança, e essa nova aliança, ela não tem mais as leis apenas escritas nas pedras, de uma lasca de rocha, aquela lasca de rocha que está escrita lá os 10 mandamentos, que em grego é litos, pedra que se pode mover, é uma pedra que eu posso tirar daqui e levar para outro lugar. Mas quando Cristo vem, ele evolui isso. Ele chama este homem de Petros. E ele não é somente o primaz da igreja, ele representa
a figura visível na igreja. Ele representa a igreja visível, irmãos. Existem duas igrejas, uma igreja visível e uma igreja invisível. Quando Pedro é chamado de Pedro, ali surge qual parte? A parte visível da igreja. Ele funda a parte visível, porque a parte invisível já estava criada por Deus. Mas a parte visível da igreja, ela não é mais uma litos, uma lasca de pedra com os mandamentos. Agora ela é uma petros, ela é uma rocha que é inabalável, uma rocha que não pode ser movida. Petros é rocha que não pode ser uma pedra que não pode ser movida, é uma rocha. E ali é colocado a nova aliança, a nova lei. E essa lei não desaparecerá jamais. Ela só desaparecerá, claro, será consumada, não desaparecerá, mas ela chegará a cumprir todo o efeito necessário no fim dos tempos. Quando houver a segunda vinda de Nosso Senhor, e lá ela vai se consumar. Mas até lá não haverá outra lei. Então, ali naquela rocha, que é a nova pedra, não uma pedra pequena, não é um litros, mas uma pedra que não pode ser movida, que ela é o sustento de toda a igreja visível, está gravado a verdade cristã. E esta verdade cristã, ela não pode mais ser removida daquele lugar. Aí é o primeiro sinal que Cristo, visível que Cristo nos deixa. Mas em Pentecostes, mais do que uma rocha e uma pedra, porque na igreja temos a palavra de Deus. Amados, o que é a Bíblia? A Bíblia é a lei visível escrita sobre a rocha da igreja. Como que a igreja tem a inspiração lá no século IV de juntar os escritos e transformá-los em um único escrito compilado? Isso acontece porque a igreja, ela é a rocha na qual Cristo colocou ali os seus mandamentos, a sua doutrina. Então, hoje nós temos essa Bíblia e cremos que ela é sagrada porque a igreja nos deu essa Bíblia e disse, ela é sagrada. E não o contrário. Nós vamos ver, meus irmãos, que em Pentecostes a lei ela não fica somente escrita em pedra, mas ela é escrita nos nossos próprios corações, como em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios 3:3, nós vemos lá que Paulo vai falar o que para nós? Ali, no Antigo Testamento, as leis estavam gravadas em tábuas de pedra, mas agora, através do Espírito Santo, a lei ela é gravada no nosso coração. Porque essa nova aliança, ela percebe, a aliança antiga, ela percebe que não acontece a consumação, porque o homem não é capaz de ser fiel a ela. Mas em Cristo, ele arranca toda aquela lei que era incapaz do homem produzir frutos através dela, e ele cria uma nova lei que é mais perfeita do que aquela e que alcança o coração do homem. E é ali que fica escritos os mandamentos. Este é o fato da oitava aliança. É este o cerne da oitava aliança. É esta forma que Cristo arrumou para me salvar e para te salvar. Que é fazendo com que aquele mandamento que antes estava escrito, que as pessoas observavam e se esforçavam, agora ele vem e ele começa a ser escrito através do Espírito Santo no seu coração. E ali começa a surgir o amor pela palavra, o amor pelos mandamentos, o amor pela igreja, o amor por Cristo. Porque, nós vamos ver, carta de 1 João, aquele que diz amar a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então, aonde se testifica o nosso amor por Deus? Quando nós amamos nossos irmãos. Onde nós estamos amando nossos irmãos? Na igreja, em primeiro lugar, meus irmãos. A igreja é isso, ela é a manifestação viva de Cristo na terra, manifestação palpável, visível. Nós somos seres visíveis, palpáveis. Olha aqui seu corpo. Você tem um corpo físico. Por que razão Deus iria deixar para você uma aliança nova? E essa aliança, ela seria uma aliança baseada apenas em algo invisível. Aí talvez você vai dizer assim, não, mas Rafael, nós vamos ver lá no capítulo 20 de João, Jesus falando para Tomé, felizes os que creram sem terem visto. Felizes aqueles que creem sem ter visto, mas Tomé precisou ver, meu irmão. Tomé precisou tocar.
O Tomé precisou colocar a mão na chaga de Cristo. E tem irmãos que só vão se salvar se colocarem a mão na chaga de Cristo. E a chaga, o palpável, o rosto, o lado aberto de Cristo é você, igreja. Quando você é igreja, ali está manifesto o rosto de Cristo. Quando você é igreja, ali está manifesto o sorriso, o falar de Cristo, o agir de Cristo. Você entende o quanto é importante a igreja? Eu respeito muito os irmãos que talvez digam assim, eu rezo em casa. Em casa você pode rezar, você pode receber o Espírito Santo, você pode receber profecias, Deus pode tocar o seu coração de muitas formas e você consegue ser tudo na sua casa, meu irmão. Mas tem uma coisa que você não vai conseguir ser sozinho em casa, é ser igreja. Igreja você precisa estar com um irmão, onde 2 ou 3 estão unidos. Ali eu estarei no meio deles. Ah, mas a minha igreja doméstica já é uma igreja, mas Deus nos chama a estar com nossos irmãos. Eu sei que é difícil, às vezes é mais confortável para a gente rezar sozinho, rezar só com a nossa família. Mas esta 8ª aliança, ela nos leva a esta comunhão, porque esta é a comunhão do céu. Ninguém vai ir lá para o céu para morar numa casa isolada, lá só com a sua família, para ter, né, Jesus só para si. Lá nós seremos todos irmãos, será uma comunhão maravilhosa. E esta igreja da terra aponta para a igreja do céu, meu irmão. E esta igreja fundada por Cristo aqui na terra, ela é a concretização da 8ª aliança, o número 8, o número da mais que perfeição, o número de Cristo, da nova criação. Eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 20. Meu irmão, ele diz, eis que faço nova. E se você tem o Espírito Santo contigo, você sabe o que eu estou falando, ele faz nova todas as coisas. Nós por nós não podemos, mas através desta aliança de Cristo, nós podemos chegar. E eu já encerro o meu vídeo aqui dizendo, né, para você que assistiu esse vídeo até o final, né, muito obrigado. Peço que se você puder, curta aí nesse vídeo, envie esse vídeo para alguém que talvez precise conhecer esta verdade, precise ouvir esta palavra. Meu irmão, o mundo precisa de Deus. Ele pode não reconhecer, ele pode não aceitar, mas eu quero dizer hoje para você, o mundo precisa de Deus. E você pode ser o porta-voz para levar este Jesus hoje para o mundo. Se talvez você não saiba como falar, pega um vídeo desse, tem outros vídeos aqui no canal falando de temas muito importantes, mande para as pessoas. Isso aí vai ajudar essa evangelização que Deus está, né, promovendo através do meu apostolado e vai ajudar também pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Esse apostolado não tem nenhum fim lucrativo, não é, né, de nenhuma forma um apostolado buscando recursos, mas é simplesmente a divulgação ampla da palavra de Deus para todos os irmãos que Deus quiser que isso aqui chegue, mas ele conta com mãos humanas. Por isso que a igreja é visível. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus te abençoe. Deus alcance, né, hoje o seu coração com o seu Espírito Santo, que Nossa Senhora interceda por nós. Ela, né, que é a mãe da igreja, ela interceda hoje pela sua casa, pelas suas dificuldades, pelas suas enfermidades. E se você, né, tem às vezes alguma intenção, algo do coração que você queira hoje receber também, às vezes uma atenção especial na oração, coloca aqui nos comentários. A gente, né, quando eu falo nós aqui, né, a gente é, enquanto família, eu, minha esposa, né, nós somos participantes também de grupo de oração e ali, muitas vezes nós levamos as intenções dos nossos irmãos para pedir, para clamar ao Senhor. Então, né, às vezes tem uma situação que você está esperando um impossível de Deus, conta com a nossa ajuda, coloca aí, né, nos comentários, tá bom? Deus te abençoe, uma abençoada semana para você. Até mais!